7 horas e 25 minutos agora. Diogo Bugalho tem mais informações do Rio de Janeiro sobre um apagão na Zona Sul. O que está acontecendo por aí, Diogo? Boa tarde. Boa tarde, Débora. Os moradores e comerciantes de Copacabana e do Leme, dois dos bairros mais turísticos aqui do Rio de Janeiro, estão agora contabilizando os prejuízos depois de mais de 2 dias de um apagão causado, de acordo com a concessionária, por furto de cabos elétricos. A energia caiu no início da tarde do sábado e só voltou parcialmente no meio da tarde de hoje. Enquanto isso, muitos estabelecimentos tiveram que ficar fechados, além de perderem os alimentos armazenados no frigorífico. O presidente do Polo Gastronômico de Copacabana, Daniel Gama, diz que pelo menos 15 associados da entidade ficaram sem luz e que o prejuízo financeiro passa de R$1 milhão, mas que também fica aí um prejuízo muito grande à imagem de um dos bairros mais turísticos do país. Os prejuízos são imensuráveis, né? A gente está falando não só da falta de luz em si, né? A gente está falando do primeiro final de semana do ano. Os hotéis estão lotados. Copacabana concentra 80% dos hotéis do Rio de Janeiro. E a gente não tinha como atender a demanda de turistas. É péssimo para o comércio, é péssimo para o turismo, é péssimo para a imagem do Rio de Janeiro. Então, assim, a situação, esse final de semana foi uma situação de caos no comércio de Copacabana. E com as bombas de água paradas por mais de 2 dias, muitos lugares também ficaram com torneiras secas. Depois do restabelecimento, na tarde dessa segunda, os moradores e comerciantes afirmaram que ficaram com apenas uma fase elétrica funcionando, o que impede o uso de equipamentos mais pesados. É o que relatou o subsecretário estadual de gastronomia aqui do Rio, Tiago Moura. Ele que lamentou também os prejuízos sofridos pelos comerciantes da região. Você vê a dor do empresário, e o momento que ele tem para conseguir arrecadar o máximo recurso, que é a alta temporada, e ele agora acaba sofrendo e não conseguindo talvez até fechar a conta no final do mês. Hoje, pelo terceiro dia, a parte dos 110 volts ligou, mas o principal dos 220 não ligou. Então não adianta a gente só acender o restaurante e não ligar os maquinários, não ligar o frigorífico, né, a câmera, para poder conservar os alimentos, não ter desperdício. O Procon Carioca notificou a Light, concessionária de energia elétrica, nessa segunda e deu 24 horas para a empresa prestar esclarecimentos. A Polícia Civil está investigando esse furto de casos que teria causado o apagão, mas o delegado responsável disse à CBN que nem a Light sabe onde e quando esse crime ocorreu e que as investigações até agora estão em fase muito preliminar. A Polícia Militar diz que não foi acionada nos últimos dias para nenhum furto de cabos na região. Essa falta de cabos não teria provocado uma queda imediata, mas sim desestabilizado a rede, que parou de funcionar depois de um tempo. Portanto, a explicação aí de por que a companhia não sabe onde que esse furto aconteceu. A Light diz que segue atuando em casos pontuais de falta de luz, com um efetivo de mais de 100 profissionais e que também instalou geradores em pontos estratégicos, mas fato é que os moradores comerciantes ali da região, muitos ainda enfrentam dificuldades, 3 dias aí com fornecimento de energia comprometido. Débora. Te dei boa noite, boa tarde, mas é boa noite, né, Diogo? Pois é, aqui em São Paulo, a Enel, que é quem fornece energia, tem tido problemas por causa de chuvas, queda de árvores que acabam derrubando linhas de transmissão. Nesse caso aí no Rio, a Light, por causa de furto de cabos. De qualquer forma, é obrigação da concessionária dar uma resposta rápida, né, para o usuário que está sem energia. Mais de 50 horas não dá. Obrigada, viu, Diogo Bugalho?